Fala, torcedor do Timão, começando mais um vídeo aqui no canal Corinthians Agora. Pessoal, um vídeo repleto aqui de informações sobre o nosso Timão. Pessoal, tem informação aí sobre o Luciano Acosta chegando no Corinthians aí finalmente. Tem informação também sobre um patrocinador master aí que o Corinthians tá querendo fechar, né, pessoal? Saiu muitas informações aí que a Esporte da Sorte não tá legalizada para atuar no Brasil e a Esporte da Sorte, né, pode aí rescindir com o Corinthians e o Timão já tem uma nova patrocinadora aí, né, na ponta da mão aí para fechar, né, caso a Esporte da Sorte saia. Comenta aqui nos comentários, galera, o que vocês acham aí da vinda do Luciano Acosta para o Timão. Jogador que tá lá, pessoal, na Major League Soccer nos Estados Unidos. O que vocês acham da vinda dele? Comenta aqui embaixo. Agora, galera, sem mais delongas, bora aqui pro vídeo. E o Corinthians, hein? O Corinthians ainda não acertou a contratação de reforço para a próxima temporada, mas garantiu a permanência de um importante jogador do atual elenco. Isso é importante também. Quem é, Salazar? É o Maicon, o volante Maicon, que pelo quarto ano seguido, ele tem contrato com o Shakhtar Donetsk, pelo quarto ano seguido ele vai ficar no Corinthians por empréstimo. Lá atrás, a decisão do Shakhtar nem era essa, né? O Shakhtar não pretendia nem estender após o primeiro ano de empréstimo, só que veio a guerra, né? A guerra na Ucrânia e tudo mais, o Shakhtar é da Ucrânia, tem esse problema. Por causa disso, o Maicon também fez alguns esforços para acontecer. O que o Maicon fez já em outrora? Ele estendeu o vínculo dele com o Shakhtar, sabe assim? Eu te empresto por mais um ano, mas aí o seu contrato comigo também tem que ser postergado aqui. Ele topou, ele também fez os esforços dele, porque se você acha que ele quer voltar para o Shakhtar, é óbvio que ele não quer voltar para o Shakhtar, é feliz no Corinthians, gosta do Corinthians, é corintiano, quer continuar jogando no Corinthians. Tem o interesse do Corinthians, passou pela avaliação do Ramon Dias, e o Ramon Dias disse que sim. Quero contar com o Maicon. O Maicon também queria contar. Foi só uma negociação ali rápida e algo que me passaram tranquila com o Shakhtar para essa renovação de empréstimo. Então o Maicon fica no Corinthians por empréstimo até o final de 2025. O Corinthians assume 100% dos salários dele. E agora é uma questão de saber como que o Maicon vai estar para 2025. Por quê? O Maicon sofreu uma lesão muito grave no joelho. Mas olha, isso não é à toa, isso é muito Não, forte. isso é para recuperar ele. A lesão dele, ele operou o joelho em maio de 2024. Olha só, então ele está bastante tempo sem entrar em campo. Então, qual é o Maicon que vai voltar para o Corinthians, né? Em quanto tempo ele vai demorar para se readaptar? E a questão do joelho, da segurança do joelho. Na realidade, são 7 meses mesmo, né? Quando você tem uma lesão, é só entender. E o que todo jogador fala para mim é assim, vencer o medo. Porque o pessoal fala assim, não, muito tempo. Não é. Não é. Quando você tem uma lesão, um problema no joelho, você requer um tempo de adaptação. E o tempo que está aumentando. Os médicos hoje em dia, quando você fala dessa lesão, eles já falam em 8, alguns são a favor de 9, porque assim, é uma lesão complicada, tem incidência de jogadores que precisaram fazer correção da própria cirurgia. Sim. Então assim, vamos esperar. Qual é o Maicon que vai jogar pelo Corinthians em 2025? O certo ele vai ficar à disposição no Ramon Dias. Mas você sabe que o mais importante, Mi, é que ele volta no momento bom. Ele volta num momento bom. É verdade. Ele não volta naquele momento do ano... Você imagina ele voltar no ano passado. Senhora. Com o Mano Menezes fazendo tudo aquilo lá que fez. Aí queima o jogador. O time nesse momento não está em reformação. Olha, como o Maicon 100%, ele tem vaga entre os titulares? Tem. O Maicon, para mim, é um grande jogador. Ele, Bidon, pode ali fazer um jogo outro jogo Bidon, jogadores com técnica. O Maicon tinha momentos e fazia gol, chegava. É um jogador que vai ser muito usado nas mãos do Ramon. Tem uma questão aí, né? No sistema que o Ramon está jogando, eu acho que ele não vai mudar, né? O Corinthians está fazendo todo o esforço para manter a estrutura titular. Ele já achou acredito que ele não vai mexer no time. Se ele não mexer no time, onde que o Maicon pode jogar? Na vaga do Ranieri, do Carrilho e do Bidon. As preferências do Maicon, onde o Maicon mais jogou na carreira. Na vaga do Bidon, um volante pela esquerda, ou de primeiro volante, como ele tantas vezes jogou pelo Corinthians e no Shakhtar. Quem que você tiraria? Eu tiraria o Ranieri. Porque eu entendo que o Bidon não tem que sair do time e que o Carrilho ali do lado direito também não. Então eu tiraria o Ranieri e jogaria com o Maicon de primeiro volante, como ele jogava no Shakhtar. Não, mas não é a questão de tirar o Bidon. Você teria 3 jogadores... Não é nem a questão de tirar o Bidon. Até porque o ano é longo, Mi. São 3 competições. É lógico. São 3 competições. Mas eu acho que aqui a gente está falando assim, qual seria o 11 para jogar o time titular do Ramon
Ranieri, Carrilho e Bidon. É o titular. Tudo bem, esse é o nós titular. sabemos. Aí o Michael entrar... Pro Alguém Michael tem que sair. num outro jogo que tem um quem? desgaste, tira o Bidon. Não, Tira então o eu não tiraria o Bidon de jeito nenhum. Tira o Bidon. Nenhum. Tira o Bidon Bidon. Não, Pra mim, ali o Ranieri, ele marca muito. O Ranieri ali, mas o Michael marca muito também. Não, mas eu gosto do Michael, eu gosto do Michael mais chegando. O Michael chegando dentro da área, fazendo gol, é um outro jogador. Eu tiraria ou o Ranieri ou o Carrilho, mas tiraria o Bidon de jeito nenhum. Mas é a super revelação do ano esse Bidon. Não, eu gosto dele, amigo. Você quer tirar o cara do time, você gosta... Não, vocês não estão entendendo. Entendi, você acha que tem que ser, tipo assim, vai tendo meio que um rodízio. Vai ter que ter, né? vai ter que ter. Pode ter esse rodízio, mas assim, Corinthians e Palmeiras, final da Copa do Brasil, 11 titulares, você vai ter que tirar um. Não tiro nenhum. Vai ter que tirar o Bidon. O Michael Então, não você joga. tá tirando o Bidon. Não, nós estamos falando de um jogo. Você Sim, falou tô esse falando jogo de um pra time mim. titular. Time Isso. titular é o Bidon. Bidon é titular. Pronto. Ranieri é titular. Ué. Carrilho Então é tira o titular. Carrilho. Não. Vão jogar os Então o três. Michael vai pro banco. Então, O Michael vai pro banco. Ah, No próximo então o Michael jogo, não é titular no próximo com você. jogo que teve o desgaste entendi. desses jogadores, entra ele Então no o Michael lugar pra do você Bidon. não é o titular. Não é o titular. Entendi, perfeito. Não é o titular. É aquele jogador que vai compor e onde eu creio que ele pode. Eu acho que o cara que ele vai dar mais muito fazer bem. esse revezamento que você está citando é o Carrilho pela idade. Pode ser. Pela idade. pode O Carrilho é o mais velho deles, é um cara que é constantemente substituído e tudo mais. Mas o Carrilho eu acho que vai vir mais Alex Santana. Ainda tem o Alex Santana. O Martínez, Ah, eu o acho que Martínez, ali. gente, eu acho que vai mais o ali. Martínez pra mim não tem nenhuma condição, mas tudo Ai, bem. Não, é bom isso jogador. Eu Nossa, gosto. se aquela imagem tá acelerada. Não, é assim mesmo. Ai, mas é muito pesado, é Não muito. é. Eu acho que não deve Eu fiz fazer. esse exercício já, eu rompi o LCA também. Já rompeu? Não. Eu rompi o E LCA. tinha que fazer assim? Tinha, tem que fazer 8 meses de fisioterapia mas eu acho muito pesado. tenebroso. Desgastante. Muito Não, pesado. desgastante. Corinthians de novo aqui no Gazeta Esportiva. Na verdade, agora é um assunto que aborda outros times do Brasil. Não é só o Corinthians, mas também o Corinthians. O que você tem de novidade da patrocinadora do Timão, Salazar? Vamos lá, Michele. Na última terça-feira, o governo federal emitiu a atualização da lista das bets que estão autorizadas a operar aqui no Brasil, né? A gente teve um problema aí com a Esportes da Sorte e outras empresas também, a VaideBet, a PixBet, tudo mais, no ano passado, quando algumas delas não tiveram autorização do governo para operar aqui no Brasil. Só que por meio da Loterge, né, lá do Rio de Janeiro, essas empresas conseguiram autorização para continuar operando, inclusive divulgando a marca na camisa dos times de futebol. A CBF, na ocasião, emitiu um ofício de exceção para os clubes terem essas empresas estampadas na sua camisa e tudo mais. E elas estavam operando até hoje por isso, dessa maneira, né? Por causa dessa autorização e por causa desse ofício de exceção da CBF. O que aconteceu? O André Mendonça, ministro do STF, hoje, em caráter liminar, soltou uma decisão dando 5 dias para a Loterge atender a demanda do governo federal, que é o quê? Uma atualização, o governo federal soltou uma atualização da lista das bets que estão autorizadas a trabalhar aqui, a operar aqui, e não entrou. A Esportes da Sorte não entrou, ela não está autorizada, ela patrocina o Corinthians, ela patrocina o Bahia, o Grêmio, até há pouco tempo atrás o Ceará, não sei se o contrato foi renovado. A PixBet do Flamengo está na mesma situação. A VaideBet, que era também do Corinthians e de outros clubes aqui no Brasil, do feminino do Palmeiras, ela também está na mesma situação. E resumindo para vocês, o que o André Mendonça, ministro do STF, fez foi, olha, acabou essa exceção para as empresas que estavam operando por meio de uma decisão da Loterge. Acabou. Quem tinha essa autorização por causa da Loterge não tem mais. Elas vão ter que entrar de acordo lá com o governo federal. Em cima disso, qual que é o grande problema? Agora é um problema, vamos pensar o seguinte, isso é um problema das empresas, das bets, para resolver com o governo. A Esportes da Sorte, inclusive, mandou uma nota oficial aqui para a Gazeta, explicando que ela tem a autorização da Loterge, que ela entrou com um pedido para pedir a licença para o governo federal, foi indeferido, mas ela entende que entregou
tudo que o governo pediu, está até tentando entender por que foi indeferido, vai recorrer disso. Diante dos fatos, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o compromisso de regulamentação do setor. Ela disse que ela está em busca dessa regulamentação. O problema é que o governo, segundo a lei, tem 150 dias para responder. Então, assim, e o governo alega que não, que apesar da empresa dizer que não, ó, eu entreguei tudo, está tudo certo, o governo diz que não deferiu a autorização por entender que teve algum problema. Peraí, Salazar, a Esportes da Sorte, ela também não é só do Corinthians, é de outros clubes. Esses que eu citei, Bahia, Grêmio, estava com o Ceará, era também do feminino do Palmeiras até o final de 2024. Agora não O problema específico do Corinthians com o estudo, específico do Corinthians, o que o Corinthians tem que entender? O problema não é a Esportes da Sorte. O Corinthians não está preocupado com a Esportes da Sorte, está preocupado com a Esportes da Sorte? Não está preocupado. O problema é Memphis Depay. Por quê? O contrato do Memphis Depay, ele é com o Corinthians. O torcedor tem que entender isso. O contrato do jogador, ele é com o clube. Se o clube depois vai lá e busca uma grana com o patrocinador para pagar esse jogador, é um problema do clube. Então, se a Esportes da Sorte, do dia para a noite, deixar o país, como fez a Vaidbet, tchau, rescindo, um abraço. A conta para pagar o Memphis fica pro Corinthians. Essa conta é o seguinte, a operação Memphis Depay, ela custa aí ao todo cerca de 84 milhões de reais, dá um pouco mais de 3,5 milhões por mês. O Corinthians não tem condição de arcar com isso sozinho. Esse é o problema. Então, vamos pensar o seguinte, a Esportes da Sorte não consegue autorização e será que ela vai conseguir, vai continuar honrando? Porque são 5 meses que o governo pode demorar para dar autorização. Exato. Quem vai pagar o salário Exato, desses 5 meses? Ela pode não estampar, ela pode não operar, mas ela pode continuar pagando? Pode. Mas a palavra, Michele, é risco. O Corinthians está sob risco, porque se essa empresa fizer o que a Vaidbet fez... tive um problema aqui, então um abraço. Se eu não posso operar, se eu não posso tampar, então eu vou embora. O Corinthians vai atrás, cobra a multa rescisória, pega a multa e paga o Memphis Depay. O diretor do Corinthians falou isso para mim. Mas assim, quem garante quando vai cair o dinheiro dessa multa? Essa multa é de mais ou menos 100 milhões de reais. Mas quando vai receber? O Corinthians não recebeu a multa da Talça até hoje. Está lá na justiça, está lá. Querendo a multa. Até hoje não caiu. Então assim, ficaria uma conta para o Corinthians que o próprio Corinthians, decidiu correr o risco. Por que eu digo que o Corinthians decidiu correr o risco? Na época da contratação do Memphis Depay, o Corinthians tinha lá a Ernst Young, que era a empresa que o Corinthians contratou para auxiliar justamente na governança e na parte financeira. A Ernst Young foi contra a contratação do Memphis Depay nos moldes que o Corinthians queria fazer. Eles pediram para ter uma garantia do pagamento. A Esportes da Sorte vai pagar 57 milhões, eu preciso de uma garantia. Qual é? Não, a Ernst Young disse para o Corinthians, pede uma garantia. E eles não deram. E o Corinthians não pegou nenhuma garantia. Aí o Leonardo Pantaleão, que está nos assistindo aqui, mandou um abraço para o Paulo Sérgio. Ele era o diretor jurídico da época. E ele, então, sugeriu à diretoria do Corinthians que fizesse um seguro. E um seguro assim, de 90 dias. Faz um seguro só de 90 dias, porque dá tempo de você ir atrás de outra bet. O Corinthians vai ficar sem patrocinador. Se ela vai de bet, vai Esportes da Sorte. Se sair Esportes da Sorte, vai vir outra. Mas você precisa de um tempo para ir atrás de outra. E nesse tempo de 60, 90 dias, quem paga o Memphis? Quem paga? Entendeu? Então, só que o Corinthians fez o seguro? Não, o Corinthians não fez o seguro. Então, assim, se der um problema, o Corinthians tem que arcar. A Lei Geral do Esporte mudou recentemente. Porque também seguro deve ser caro, né, Salazar? Mas aí é melhor do que correr o risco de ficar com 84 milhões para pagar sozinho. Esse é o problema. O risco. O seguro é isso, é um risco. É igual o seguro do carro. O seguro do carro está caro. Mas esses 84 milhões são divididos em quanto tempo? Esses 84 milhões são divididos em quanto? São 22 meses, até junho e julho de 2026. Agora uma outra questão que fica sobre o pagamento do Memphis Depay é o seguinte: a Lei Geral do Esporte também é uma lei que mudou recentemente. Ela diz hoje que se o clube deixar de honrar com os compromissos financeiros, seja direito de imagem, salário, por 2 meses apenas agora, 2. Se o Corinthians não pagar o Memphis Depay em janeiro e em fevereiro, ele já tem condição de solicitar rescisão e cobrar toda a grana no contrato. Igualzinho o Matias Rojas fez, o Mosquito fez agora também recentemente. Ou é pagar aquilo que está na carteira de trabalho? Não, integral. O contrato. Porque tinha uma coisa antigamente que o clube pagava o que estava na carteira. Agora entra tudo. Direito de imagem, então, inclusive, está citado na lei. É tudo. O direito de imagem não pagava, lembra? Tudo, agora é tudo. E aí aquela advogada, ela... Porque o que eles alegavam? Não, eu posso atrasar direito de imagem, eu não posso atrasar CLT. Agora acabou isso. Se atrasar até a imagem, o jogador pode pedir. Acabou de acontecer isso, Michele. A gente noticiou aqui o caso do Mosquito.
Foi pro Vitória, ele alegou isso. Não me pagaram, alegou, tchau, foi embora. O Rojas tá lá na FIFA, o Corinthians já ganhou em primeira instância na FIFA, o Corinthians vai ter que pagar 40 milhões, que é o contrato inteiro pro Rojas. Ai, então, assim, se o Memphis Depay não receber em janeiro, fevereiro e fizer isso, quem paga essa conta? Como é que fica? Você entende? Então, assim, qual que é o nome disso tudo? Risco. Eu falei com um dirigente do Corinthians atual que falou assim, a situação é delicada. Porque, assim, por enquanto está tudo sob controle, corintiano. Por enquanto está tudo sob controle, pode não acontecer nada de errado. Mas o risco é muito alto. O Corinthians, nesse momento, sabe o que ele está fazendo? Rezando para Esportes da Sorte se resolver com o governo. Assim como o Corinthians está assim. Assim como o Corinthians, a maioria dos clubes que tem essas bets. Não. Porque é só o Corinthians que tem um vínculo de grana para um jogador. Você entendeu? Uma coisa é você ter o dinheiro da patrocinador para você fazer o que quiser. Esses 57 milhões, ele está no contrato que ele é para o jogador. Mas aí não tem um negócio com o Memphis que pode ter uma rescisão amigável? Se fosse para a Série B. Se fosse para a Série B, ele poderia escolher isso, ou o próprio Corinthians poderia escolher isso. Entendi. Era mútuo. A gente, quem quisesse falar, vai ficar muito pesado. Tinha uma coisa amigável, tinha uma coisa mas dessa. Agora não rescindia sem custos. Rescindiria sem custos. Agora não é o caso. Agora o que nós estamos falando é de salário. Salário e dinheiro de imagem. E o corintiano quer ter o Memphis Depay no time. Para o corintiano seria terrível. Perder o jogador em campo, não e ainda pode. Ficar com a conta toda para pagar. O Corinthians assumiu um risco lá atrás. Aí, no meu entendimento, um erro crasso, porque você foi avisado por uma empresa especializada, você foi avisado pelo diretor jurídico e você decidiu fazer mesmo assim, correr esse risco. Olha, meu amigo, agora reza. Essa é a situação. A CBF vai entrar no circuito com o STJ e vai resolver isso aí. Ô, Salazar, esqueci o que eu ia falar. Mas tudo bem, vamos seguir aqui, que depois vou lembrar o que eu ia falar sobre o Memphis Depay, Esporte da Sorte, porque a gente vai falar mais de Corinthians aqui. A arrecadação para quitação... isso aí que eu queria saber. Da quitação. A arrecadação para quitação da Neoquímica Arena. Quanto que tá a vaquinha até agora? Olha lá. 34.312.034 reais 72 centavos. Ó, 34 milhões. Chega a 85, não pode pagar o Memphis? Não, esse dinheiro é só pro estádio. Direto, e ó, nem passa por tá meio devagar, tá indo bem, mas tá um pouco devagar, porque final de ano é muito gasto, né, gente? Não, e outra, mês só, né? 34 milhões em um mês, eu não acho que tá devagar, não. Não tá devagar, não. Eu também acho que não tá. Imagina mês. Daqui a pouco, hein? Eu Daqui também a acho que pouco não tá devagar. Não tá devagar, não. Não ia manter aquele aí, ritmo. Aquele ritmo do ritmo começo. dos primeiros dias não ia manter. Foi animal. Mas, por exemplo, com o retorno dos jogos, eu acho que... A motivação é outra. É isso, entendeu? Eu também acho que isso muda. Sempre falando, né? Sempre falando, veio férias, a galera foi viajar, gasta isso. muito dinheiro, como a Michelle disse. Começo de ano, tem toda aquela questão de IPVA. IPVA, daqui a pouquinho eu acho que isso muda também. Mas para um mês eu acho bem interessante. Agora, o que isso significa na prática, que eu acho importante a gente falar? A Gaviões da Fiel prestou contas. Eu achei bem relevante isso aqui, para o torcedor entender como não é pouca coisa. A dívida do Corinthians com a Caixa estava em 689 milhões de reais. Com essa grana arrecadada, a dívida já caiu para 654 milhões de reais. Galera, em continuação ao vídeo que acabamos de ver aí com informações do Corinthians, bora ver aqui, né, pessoal, a despedida do Fagner do Corinthians, ele que foi anunciado hoje como novo reforço do Cruzeiro, né, tá deixando o timão aí após mais de 13 anos, né, galera? 12 anos, na verdade. Ele chegou aí em 2013 e agora tá deixando o timão em 2025. Bora ver aqui, né? Nesta sexta-feira, dia 3, o lateral se despediu, né, do timão nas redes sociais. O jogador está sendo emprestado ao Cruzeiro, inclusive já foi anunciado, né, pelo Clube Mineiro nas redes sociais. Aos 35 anos de idade, Fagner publicou uma mensagem de despedida para a torcida do timão. Assim chega ao fim a sua segunda passagem aqui pelo Corinthians. Lembrando, ele foi revelado pelo próprio Corinthians, né? Passou por Vitória e Vasco antes de retornar ao timão em 2013. Durante esse período ele conquistou muitos títulos aí, né? O bicampeonato brasileiro 2015 e 2017, além do tricampeonato
Paulista, né, 17, 18 e 19. Vamos ver aqui, né, pessoal, a despedida dele, aqui o texto aqui muito emocionante no seu Instagram. Vamos lá. Chegar aos 9 anos e viver tudo que vivi foi muito especial. Em 2 passagens, títulos importantes, vitórias, derrotas, seleção de base, Copa do Mundo, Copa América, grandes amigos e uma história escrita que nunca será apagada. Ser o 7º em número de jogos, 578, em um dos maiores clubes do mundo, me orgulha muito. Vestir essa camisa nos últimos 11 anos é para poucos. Obrigado por tudo o que vivemos juntos. Corinthians, é momento de respirar novos ares, de viver novas experiências, mas também de valorizar e de ser grato. Gratidão é o sentimento que resume tudo que vivemos. Galera, essa foi a despedida do Fagner, né? Deixando o Corinthians aí após aí 12 anos, né? Cara, eu achei que o ciclo dele acabou, né? Então acho que foi uma boa ele ter ido lá para o Cruzeiro. Lá ele vai ter mais oportunidade, né, de titular. Aqui o Mateuzinho pegou a vaga e, cara, tem boa sorte para ele no Cruzeiro, né, que ele tenha todo o sucesso do mundo. E aqui tivemos alguns jogadores do Corinthians, né, parabenizando ele, desejando aí uma boa sorte lá no Cruzeiro, né. O Juan Oliveira falou: você é ídolo, irmão, obrigado por tudo, vou torcer sempre por você. Vou sempre torcer por você. Roberto Renan falou: máximo respeito, uma honra para poucos. O Caetano, zagueiro, também disse: que Deus te abençoe sempre, Fagnito. Foi uma honra ter jogado com você, Dinei. Sucesso sempre. Aqui o filho dele também, Henrique Lemos: você é craque, aonde for vai ter sucesso. Matheus Bidu também falando aqui: Deus te abençoe, Fagninho. Foi uma honra ter jogado com você, tamo junto. Danilo Avelar aqui, ex-lateral esquerdo do Timão, disse: me sinto honrado em ter convivido com você, meu irmão. Desejo todo sucesso, você merece. Tivemos outros comentários aqui, né? Serginho Groisman aí, apresentador que é torcedor do Timão. Teve também o Léo Natel, ex-jogador do Timão. Teve o Kaique, né, jogador de destaque da base aí em 2024 no título da Copinha. Teve também o cantor MC Paiva. Cara, se eu for falar que é muita gente, o Fagner é muito conhecido, né? Uma história brilhante aqui no Corinthians e que agora ele foi rumo ao Cruzeiro. Já tá até aqui na bio do Instagram, lateral direito do Cruzeiro. E, cara, olha essa foto assim, cara, dá até uma nostalgia assim, cara, quem diria, depois de 12 anos o Fagner fora do Corinthians. Assim foi com o Cássio, né, pessoal, que tava no Corinthians há muitos anos e foi para o Cruzeiro também. Enfim, desejo sorte para eles aí, que eles sejam muito felizes lá no Cruzeiro, novo clube deles. O que vocês acharam, pessoal, da saída do Fagner? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.